Olá, somos estudantes de Fisioterapia da Universidade de São Paulo e estamos participando do projeto Fofit Explica, que tem o objetivo de promover o conhecimento de forma mais clara sobre doenças neurológicas para concluir a disciplina de neuroanatomia. E nesse vídeo vamos explicar um pouquinho o funcionamento da doença de Alzheimer. Antes disso, vamos explicar alguns conceitos essenciais. A doença de Alzheimer se desenvolve no cérebro. O cérebro é um órgão que é formado por células chamadas de neurônios. Cada neurônio se comunica com o outro para transmitir as informações, como uma espécie de telefone sem fio. Essa comunicação entre um neurônio e outro é chamada de sinapse. Não se conhece as causas que iniciam o desenvolvimento da doença, mas se sabe que está relacionada com o envelhecimento e com fatores genéticos. Ela é uma doença neurodegenerativa e sem cura. Mas, o que é uma doença neurodegenerativa? É uma doença em que ocorre a destruição progressiva e irreversível de neurônios, que são as células responsáveis pelas funções do sistema nervoso. Essas células se degeneram e morrem, causando um declínio constante na memória e na função mental. De que forma acontece essa neurodegeneração? A pessoa que tem doença de Alzheimer possui grupos de proteínas defeituosas que levam a essa degeneração. Essa daqui é uma proteína normal, que todos nós possuímos. Quando ela está alterada, ela passa a se chamar beta-amiloide, sendo comum nas pessoas com Alzheimer. Essa proteína modificada se acumula em regiões de comunicação entre neurônios, chamadas regiões sinápticas. Esse acúmulo na região sináptica impede a comunicação entre neurônios, prejudicando a formação e manutenção da memória. Mas, como ocorre a formação da memória? Imagine que você vai aprender uma receita de bolo. Quando se prepara o bolo repetidas vezes, a informação é fixada através de uma sinapse e com isso se decora a receita. E conforme essas proteínas se acumulam, cria uma barreira nessa região de sinapse. Assim, não há formação de memórias. Quando essas pequenas proteínas, a beta-amiloide, se juntam, formam placas como essa. Essas placas se fixam em diversas regiões do neurônio, principalmente na região de comunicação. Como essas placas são prejudiciais ao nosso corpo, existem células que tentarão combatê-las, não tendo total sucesso. Quando essas células de defesa capturam parte dessa placa, elas também liberam substâncias inflamatórias para auxiliar nesse combate, mas, ao mesmo tempo, essas substâncias inflamatórias provocam danos ao neurônio, causando sua morte. Existe outra proteína que contribui nesse processo de neurodegeneração, a proteína tau. Essa proteína faz parte da estrutura que dá estabilidade ao neurônio, como o papel de uma viga num prédio. Quando ela está modificada, o que é comum na doença de Alzheimer, essa proteína alterada desconecta-se dessa estrutura, da mesma forma que um prédio perde suas vigas, desmoronando. Quando ela se desconecta da estrutura do neurônio, ela passa a se acumular no interior da célula, em uma reação em cadeia que acaba afetando os outros neurônios. O cérebro é dividido em várias regiões com funções específicas. À medida que o Alzheimer avança e se espalha pelo cérebro, começa a afetar diferentes áreas cerebrais. Por exemplo, nessa imagem, vemos a região verde, hipocampo, a primeira a ser afetada pela doença. Tal região é associada principalmente com a memória, em particular a longo prazo. Por isso que um dos primeiros sintomas da doença é a dificuldade de estabelecer memórias, além de transtornos de humor e confusão mental. Na região vermelha, pré-frontal, a pessoa perde a capacidade de tomar decisões e tem dificuldade de elaborar um raciocínio lógico com uma simples ação de calcular um troco de uma compra no supermercado. O comprometimento nessa região também pode levar a um quadro de demência. Ademais, tanto a fala quanto a capacidade de compreensão da linguagem são afetados quando a área roxa é atingida. Com a perda de neurônios nessa região, a pessoa passa a ter dificuldade de compreender e expressar-se durante a comunicação. Os sintomas que acabamos de falar possuem estágios diferentes, variando de pessoa para pessoa. Mas como assim? A pessoa apresenta um sintoma de forma leve, comumente se inicia com esquecimentos frequentes de tarefas diárias, como por exemplo, aonde colocou a chave de casa ou óculos. À medida que a doença progride, os sintomas tendem a piorar. Num quadro de leve a moderado, a pessoa pode inicialmente ter dificuldade de reconhecer familiares, evoluindo para um quadro mais avançado, onde a pessoa passa a ser dependente de outras pessoas para seu autocuidado, incapaz de comer, se vestir e outras funções essenciais. Bom, essa foi a nossa breve explicação sobre a doença de Alzheimer. Esperamos que tenha sido útil e que você tenha compreendido a nossa informação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Continue acompanhando a série #FofitExplica.